Política pública, posse da terra, urbanismo. Assuntos diretamente ligados ao direito à moradia e que estão na entrevista da semana. Raquel Rounik é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi relatora especial da ONU, a Organização das Nações Unidas, para o direito à moradia adequada por 6 anos e autora do livro Guerra dos Lugares. Professora, como avançamos na questão habitacional? Sabemos que esse é um direito garantido pela Constituição brasileira. Por outro lado, os governos vivem dizendo que não tem dinheiro suficiente para executar as políticas públicas necessárias. Só para a gente entender, é um problema que continua sendo do Estado? No campo dos direitos econômicos e sociais, nós estamos falando basicamente de implementação de políticas públicas que são responsabilidade do Estado, sim. Mas é muito importante entender que política pública não é só quantidade de dinheiro para cá e dinheiro para lá, quanto recurso para cá e para lá. Não. Para enfrentar o tema do direito à moradia no Brasil, a questão fundamental é enfrentar o tema do chamado nó da terra no Brasil. O que significa isso? Significa que a maior parte da população brasileira, no campo e na cidade, historicamente, teve bloqueada as suas possibilidades de acesso à terra, pelo menos a terra bem localizada, urbanizável, a terra de qualidade. E é função do Estado regular, no sentido de que esse bem possa se tornar acessível para todos. Existir subsídios públicos para permitir políticas públicas, esse, eu diria, foi o grande avanço que nós tivemos nos últimos anos. Entretanto, não enfrentando o nó da terra, não enfrentando a questão fundiária, não enfrentando a questão da função social da cidade e da propriedade no Brasil, a maior parte desse subsídio se transferiu para um aumento de preço de terrenos, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Um boom no preço dos terrenos. As opções de política urbana são guiadas predominantemente pelos interesses daqueles que têm na produção da cidade o seu negócio. O direito à moradia, tal como ele se define no âmbito dos direitos humanos, ele funciona como uma espécie de portal, de porta de entrada para, a partir do qual o indivíduo, a família, uma comunidade seja capaz de acessar outros direitos humanos, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à renda, ao trabalho. Embora falando da questão da moradia, insistindo tanto na questão urbana, essas duas coisas são indissociáveis. Se você dissocia, você monta políticas públicas de habitação, como aliás são a maioria, que na verdade não são políticas de habitação, são políticas industriais de construção de casa. A senhora é contra um modelo único de política habitacional. Por quê? Um modelo de política habitacional único é absolutamente incapaz de atender a diversidade das necessidades habitacionais da cidade. Produção de casa para vender via crédito hipotecário, bancário, mais ou menos subsidiada pelo governo, pode e deve ser uma das opções. Certamente não é a melhor opção para, por exemplo, grupos e comunidades extremamente vulneráveis. E por que o modelo da casa própria não é adequado? Simplesmente porque você põe uma família com renda zero numa casa, que tudo bem, ela não vai precisar pagar quase nada, super subsidiada, prestação baixíssima. E depois o condomínio. Um aluguel estável, um auxílio aluguel estável, que possa auxiliar as famílias a morar numa situação de aluguel, alugada no mercado privado, ou no estoque público, ou de cooperativas, enfim, existem muitos modelos possíveis que podem ser utilizados.